destaque: policiais da Rota prenderam no último sábado Leonardo Alves de Lima. Ele é conhecido como Batata, apontado como chefão do PCC. Ele foi solto por uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em junho de 2023. E 2 meses depois, a 6ª turma da corte revisou essa decisão e restabeleceu a prisão. Batata faz parte da Sintonia Fina do PCC, alta cúpula da facção, e cumpria a pena de mais de 10 anos em regime fechado em presídio de segurança máxima por tráfico de drogas. Ele foi preso em Mongaguá, uma cidade que fica no litoral sul do estado de São Paulo, durante uma confraternização familiar. Ele estava foragido desde fevereiro. Essa ação faz parte dos esforços de segurança pública do estado, com o objetivo de combater a principal facção criminosa do país. Você, Cristiano Beraldo, um episódio que demonstra aí a perda de energia, tempo, dinheiro do Estado para prender um criminoso, porque houve uma determinação de soltura, depois revisaram essa orientação e aí sim expediram mais um mandado de prisão. Só que até aí muito tempo se passa, né, Beraldo? E o que acontece enquanto o criminoso está na rua, nem todos nós temos informação. Mas é compreensível, né, Canhoto? O PCC é uma organização nova, né? O sistema judiciário ainda não está muito familiarizado, não conhece muito bem quem são seus líderes, a periculosidade dessas pessoas. E aí bate ali de surpresa, puxa vida, aí ele se confunde ali. Não, acho que esse aqui é bonzinho, esse aqui é um cara legal, dá para liberar ele vai ficar com a família dele. Tadinho, tem filhos pequenos, ele vai ficar em casa ali assistindo Sessão da Tarde, cuidando do filho, ajudando a mulher, servindo a mesa do jantar para os pais, né? Porque ele cuida dos pais velhinhos. É isso que deve passar na cabeça das pessoas que tomam uma decisão dessa, né? E a gente tem que sempre lembrar do André do Rap. André do Rap, que foi liberado, saiu pela porta da frente e desapareceu no mundo do crime. Para piorar, os bens, helicópteros, lanches, também tudo liberado, devolvido. Afinal de contas, por quê? Por que o seu André do Rap não poderia ter trabalhado honestamente para comprar o seu helicóptero? Por que assumir que tudo que ele tem veio do crime organizado, do tráfico de drogas? E aí o seu Batata, a mesma coisa. Então a gente vive numa dinâmica que é absolutamente irreal para um país que efetivamente leva a sério o combate ao crime. Olha só a quantidade de dinheiro que se gastou para prender de volta aqueles 2 fugitivos do presídio federal. E aí a gente vê que isso se repete com uma frequência absurda. Não é possível que não se veja que nós não vamos conseguir resolver o problema da criminalidade, do crime organizado no Brasil, com esse tipo de justiça que alcança com uma mão muito pesada aquelas pessoas que às vezes cometem ali um desvio, tem um problema qualquer, um problema tributário, que não precisa nem ser do âmbito criminal. Mas aí quando você vê profissionais do crime sendo tratados dessa forma, a população se pergunta: cadê o senso de justiça? Por que quando uma pessoa vai ali ser recebida pelo Poder Judiciário, também não recebe o cafezinho, a preocupação com o frio, o casaquinho? Porque quando as pessoas vão recorrer ao sistema judiciário, são tratadas muitas vezes na base da impaciência, na base da pressão ali. Então, enfim, é tudo muito desorganizado e, no fim, Caneta, é tudo muito injusto, pelo menos aos olhos da população. Pois é, muitas pessoas estão questionando aqui na nossa plataforma digital por qual razão o STJ havia anulado a condenação desse traficante, cujo apelido é Batata ou Batatinha. O faccionado havia sido preso em flagrante com 2 quilos de cocaína após abordagem da Polícia Federal, Polícia Militar, durante patrulhamento em 2019, em um bairro próximo ao Morumbi. Só que o ministro que tomou a decisão entendeu que a busca pessoal feita pelos policiais foi motivada apenas por seu nervosismo ao avistar a viatura policial. Sendo assim, o magistrado considerou as provas nulas e absolveu o suposto líder do primeiro comando da capital. Enfim, só reforçando a informação, essa decisão do ministro foi revista e anulada e, por essa razão, expedido um novo mandado de prisão.
Dávila, faltou você, sua reflexão acerca desse caso. É um desaforo à população. A polícia aborda um criminoso, pega ele com 2 quilos de cocaína, aí ele ficou meio nervoso com a abordagem, e essa prova é descartada pela justiça, e esse sujeito sai pela porta da frente, como bem disse o Beraldo aí no outro episódio. Inacreditável. E aí, voltamos aqui à questão que o Mota levantou, ao meu ver, é a questão mais importante. Se nós perdemos essa narrativa de que bandido precisa ser preso e mantido na cadeia, nós vamos entrar num mundo que o Brasil vai virar um narco-estado completamente dominado pelo crime organizado. E sabe o que acontece quando os países são dominados pelo crime organizado? As pessoas priorizam a ordem, a liberdade. E aí elas até topam abrir mão da democracia e da liberdade por um tempo para restabelecer a ordem. Então é a questão fundamental. O descrédito da democracia hoje, em parte, no Brasil e no mundo, é fruto de 2 coisas, não só dessa república de corrupção, privilégio que a gente já conhece, mas principalmente pelo aumento da violência e da criminalidade, que afeta a vida de todo mundo. Então, e aí qual é o negócio? Aí começa a aplaudir Bukele e outros assim, que na verdade esquece democracia, esquece liberdade, e nós vamos usar todo o poder do Estado para reprimir o crime. E está correto, porque sem ordem não pode ter liberdade, não pode ter democracia. Então, se nós perdermos a guerra da narrativa, e essa guerra da narrativa ela é fundamental para mobilizar a população, para a população cada vez mais apoiar penas duras, combate ao crime organizado, o Brasil vai se tornar esse narco-estado, e ao ser um narco-estado, o que vai acontecer? Aumenta a violência, aumenta a insegurança, as pessoas entendem que então não vale a pena ter democracia e vão cada vez mais votar em pessoas que vão dizer que vão endurecer a atuação do Estado. Então isso é muito ruim, é ruim para o Estado democrático de direito, é ruim para quem defende a liberdade como nós e a democracia, porque quanto mais nós deixamos a justiça manter criminosos na rua, aumenta o senso de impunidade. E aumentar o senso de impunidade começa, evidentemente, a esgarçar a credibilidade das instituições do Estado. Polícia de São Paulo prendeu um chefão do PCC que havia sido solto pelo Superior Tribunal de Justiça. Lembrando que essa condenação foi restabelecida pelo próprio STJ 2 meses depois da decisão que colocou o criminoso na rua. Ele foi detido, inclusive, na cidade de Mongaguá, no litoral sul de São Paulo. Você, Mota, eu acho que esse caso é bem emblemático, né, Mota? Quando a gente fala daquela perda de energia do Estado para muitas vezes recapturar um preso que foi liberado pelo judiciário, né? E esse caso está longe de ser o único, Caniato. Eu vou lembrar um aqui, que é a gente contando é inacreditável, mas ele está documentado no meu livro, A Construção da Maldade, que foi a invasão de traficantes num hotel da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Eu esqueci precisamente qual foi o ano, mas foi, se eu não me engano, foi por volta de 2012, 2013. Os traficantes invadiram armados de fuzis e sequestraram um hotel inteiro. Depois, a polícia cercou, eles acabaram se rendendo e foram presos. O processo deles caducou por decurso de prazo. Foram todos para a rua. 4 ou 5 anos depois, eles estavam de novo envolvidos numa guerra aqui na Rocinha, na favela da Rocinha do Rio de Janeiro, que paralisou a cidade. As mesmas figuras. O Dávila disse muito bem, o que a gente está assistindo é o funeral da democracia. Quando o judiciário produz decisões como essa, que são totalmente incompreensíveis, inexplicáveis, o que a gente está vendo é que estão sendo esquecidos os fundamentos morais. São tomadas decisões judiciais com base em abstrações, em tecnicismos jurídicos, às vezes sob influência de ideologias exóticas. E você tem a impressão, como eu já falei aqui, que você está assistindo um debate numa sala de aula de um curso de direito, para ver quem é que usa as palavras mais estranhas, né? Quem é que usa o palavreado mais rebuscado, e no final você vê decisões como essa
onde a moral, o fundamento moral é irrelevante, é totalmente descartado, mas a moral é o fundamento da justiça. Uma justiça que abandona a moral está abandonando o povo. Eu fico pensando, onde é que as pessoas que tomam essas decisões estão pensando que eles vão chegar? Eu acho, quando eu olho para isso, o que eu vejo lá no fim é o Bukele, de um jeito ou de outro, porque não há outro caminho. Quando os mecanismos normais de uma democracia são usados contra a própria democracia, quando você usa a desculpa de defender direitos para justamente massacrar os 99% da população que nunca cometeram crime e que tem seus direitos violados todo dia, isso, além de ser uma matança, que é o que a gente tem no Brasil, 40 mil pessoas assassinadas todos os anos, ninguém consegue viver com tranquilidade, ainda por cima fica com jeito de deboche com a gente, como se nós fôssemos uma nação de idiotas. Pois é, Mota, nossa produção verificou o ano daquela invasão e o sequestro do hotel foi em 2010, naquele hotel tradicional no bairro de São Conrado. Só fazendo o registro aqui, agradecendo sempre a nossa produção.